nosso pastor prioriza aqui, a nossa liderança. E essa pregadora, né, ela tem assim uma interferência, uma ação, ela e seu esposo, na minha família, com relação ao discipulado, né? A gente ficou uns 2 ou 3 anos embaixo do discipulado deles e foi uma bênção. E eu quero falar para vocês que o discipulado, a célula, é muito importante para o nosso crescimento, né? Porque o discipulado, ele confronta a gente, ele cuida da gente. E essa pregadora, ela tem, assim, eu até sempre falo com ela, né? Ela não está mais me discipulando oficialmente, né? Mas, mesmo assim, ela continua me discipulando. E eu até falo com ela de vez em quando, eu falo, olha, é um luxo estar embaixo do seu discipulado. É um luxo você ligar para mim para poder saber como é que eu estou. E muitas das vezes, irmãos, essa pregadora, né, que tem uma sensibilidade no Espírito Santo, muitas vezes eu cheguei aqui com o coração na mão, mas não demonstrando, e ela veio para mim e falou, você não está bem, o que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, quem te falou isso? Quem te revelou? Espírito Santo. E então, eu tenho sido, né, apesar da diferença de idade, né, eu sou bem mais velha que ela, mas eu considero ela como a minha mãe espiritual, que tem cuidado de mim. E então eu gostaria de chamar aqui a nossa querida pastora Carla Moraes, mãe da Sofia, mãe do Heitor e mãe do Vitor, nesse Dia das Mães. Amo muito você, Deus te abençoe. Eu poderia falar dos belos olhos azuis, da elegância dela, mas o discipulado e o cuidado dela e a bênção, né? Outra coisa que eu admiro muito na pastora Carla é o estudo da palavra, né? Uma pessoa que gosta de ler livros, mas se aprofunda na palavra. E isso me admira muito e me chama muita atenção. Deus te abençoe. Senhor, muito obrigada, Deus, porque nessa manhã que a gente comemora o Dia das Mães, estamos aqui, Senhor. Eu quero honrar a minha mãe, porque se eu estou aqui na sua casa, Deus, é o cuidado dela também na minha vida, o seu pastoreio na vida minha e das minhas irmãs. E eu quero abençoar a vida da pastora Carla nesse momento, Pai, que vai trazer a tua mensagem para nós, Senhor. Nós temos fome da tua palavra, nós temos fome da sua direção, e te pedimos que o Senhor possa usar mais uma vez essa pastora querida, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor possa estar dando a ela sabedoria do Espírito Santo, Senhor, e que toda falta de atenção seja, Senhor, destronada nessa manhã, para que possamos, Pai, receber das tuas mãos, Senhor, da boca do Senhor, através da pastora Carla. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Oh, meu Deus, como que podia apresentar o pregador só no final, né, gente? Porque apresentar no início acaba com o nosso coração aqui, a gente fica emocionado. Pausa dramática. Ai, Bianca. Obrigada, Bianca. Você me abençoa demais. Gente, vamos dar um aplauso ao Senhor. O nosso pastor está assistindo o culto ao vivo. Sil, Patrícia, Aleph, Suelen. Beijos, beijos, beijos. Amamos vocês. Patrícia, feliz Dia das Mães. Nossa mãe espiritual que cuida de nós, puxa a nossa orelha, vigia nossas roupas, faz comida deliciosas, briga com a gente, dá presentinho. Você é a encarnação de uma mãe. Patrícia, a gente te ama. Muito obrigado pela sua maternidade. Feliz aniversário, Aleph. Titia ama você. Tem que ter uma vergonhinha básica, né, gente? Feliz aniversário, Aleph. Um beijo, gente. Aproveitem aí o tempo em família. Deus abençoe vocês. Bom, gente, a Elaine já me apresentou. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus filhos, o Vitor, o Heitor e a Sofia, meus 3 filhos naturais e todos os filhos espirituais também que o Senhor deu, né?
os filhos naturais e os filhos espirituais que o Senhor tem concedido a nós. É um privilégio muito grande a gente ser mãe, né? Irmãos, eu fui muito tocada, né, no início do mês, no dia 1º, e eu fui a um sepultamento de uma irmã muito querida, que não era pastora, pregadora, não era conhecida, uma mulher anônima. A mãe, o nome dela é Maria Toso, a mãe do pastor Lúcio, do pastor Neco, né? Alguns aqui estavam também no sepultamento. E eu conheci essa mulher há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás. E eu vou dizer para vocês, vendo o sepultamento dela foi lindo, porque essa mulher, sem cultura, sem títulos, uma mulher de oração, uma mãe de família, criou uma família de pastores e de líderes na casa do Senhor. Ela cooperou com muitas igrejas, ela fundou igrejas e ela levantou uma família de líderes. Eu estava lá no sepultamento, a minha vontade era dizer, eu só pensava, depois eu fui na casa da Dê, né? Falei, Dê, eu só pensava nas meninas da igreja. Eu pensava em vocês, pensava, gente, as meninas tinham que estar aqui vendo isso. E a pastora Patrícia, né, compartilhou que alguns dias antes ela tinha ido a um outro sepultamento de uma mãe também, uma senhora também, de uma mulher com muitas posses, porém o sepultamento dela estava vazio. Foi uma mulher que, ao invés de unir e de edificar, ela separou, né? A pastora Patrícia falou, era uma mulher muito rica, no sepultamento dela só tinham 2 pessoas, os 2 filhos, e ainda 2 filhos que não se falavam. Então eu fiquei pensando, sabe, irmãs, isso me fez refletir muito no nosso papel, no tipo de legado que a gente vai deixar para as nossas famílias, no tipo de herança que a gente vai deixar, sabe? Porque a herança financeira, ela tem um lugar, né? Não que não seja importante, mas isso vai perecer. Jesus falou assim, trabalhem para as heranças, para a riqueza que a traça não vai comer, que o ladrão não vai roubar. Porque essas riquezas materiais que às vezes a gente deixa de ser mãe, deixa de cuidar dos filhos, deixa de cuidar da família para ganhar dinheiro. E quando você morrer, o dinheiro vai corroer tudo, a traça e a ferrugem vão corroer. Mas Jesus falou o seguinte, trabalhem para as riquezas eternas, para juntar tesouros no céu. Porque o que você construir for na vida das pessoas, os frutos duradouros vão ser para a eternidade. Amém? Então, essa situação me fez pensar muito, muito mesmo, a respeito de que tipo de legado nós estamos deixando. E eu gostaria de meditar nessa manhã num texto que está contido em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o 45. Por favor, fique de pé. Lucas 1, do 5 ao 45. Obrigada, Isa. Diz assim, nós vamos ler a história de Maria, uma mãe, e também de Isabel. Irmãos, embora a palavra hoje ela tenha uma direção para mães, para mulheres, ela também se aplica aos homens, amém? Então, os irmãos, prestem atenção. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio,
na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes na minha palavra, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor?
pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Versículo 80. O menino, que é João Batista, crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Pode sentar, irmãos. Eu sei, irmãos, que é um texto longo, mas eu fiz questão de ler, porque nós precisamos entender o contexto aqui do que estava acontecendo, né, na vida de Maria e de Isabel. Eu gostaria de falar hoje sobre Maria e Isabel, mães que ofertaram o útero para gerar o futuro. Mães que ofertaram o seu útero para gerar o futuro. Geralmente, eu lembro que alguns anos atrás eu falei sobre essa palavra lá na Baronesa de Mesquita, e eu dei muito enfoque na parte espiritual. E isso é verdade. A gente sabe que Deus une mulheres com um propósito específico para gerar sementes, para gerar propósitos para o futuro mesmo. Mas eu gostaria hoje de falar também, irmãos, a respeito de filhos naturais. Porque nós estamos vivendo um fenômeno que está crescendo no Brasil, que já é realidade na Europa, onde as pessoas não querem mais ter filhos. As pessoas estão substituindo seus filhos por uma carreira bem-sucedida e por pets. Nada contra você ter uma carreira bem-sucedida, nada contra você ter seu pet. Mas nós não podemos substituir os filhos por uma carreira bem-sucedida e por pets, irmãos. E eu queria, um dia desse, até o pastor Silfarney mandou nas redes sociais, não sei aqui quem leu, teve a oportunidade de ver o vídeo, de um homem falando de uma bomba que está acontecendo, uma bomba demográfica que está acontecendo na Europa, onde a taxa de natalidade na Europa está em 1,53 filhos. Ou seja, as pessoas estão tendo muito poucos filhos. E isso está refletindo na sociedade economicamente, está refletindo em relação à mão de obra, cuidado com idosos e muitas outras coisas. A ponto da Europa precisar importar mão de obra. A gente precisa parar para pensar, para refletir, irmãos, que tipo de cristianismo a gente está vivendo. E que tipo de mente nós estamos concebendo aqui. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja semana após semana, a gente coloca a nossa roupa bonita de domingo, coloca nosso sorriso de crente, dá a paz do Senhor, graça e paz, bom dia. Paz e bem, como diz o Júnior. Amém. Você dá sua saudação cristã. Mas até que ponto nós estamos realmente cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas, irmãos? E eu queria falar sobre essas duas mulheres aqui, que são exemplos de pessoas que se entregaram. Porque, gente, Deus não é megalomaníaco. Nós somos, Deus não. Deus é simples. E Deus nunca começa algo de maneira tão grande. Ele começa de forma pequena, é uma semente. Você já parou para pensar? E um ser humano começa do encontro do espermatozoide com óvulos. É uma coisa que a gente nem vê a olho nu. Não dá para ver, mas é assim que Deus começa. Quando Deus falou para o homem, Deus cria o homem, coloca o homem num jardim. Essa ideia de fazer torre, é torre de Babel, é a ideia de Babilônia. Construir império, irmãos, é a ideia de Babilônia. Deus não é um Deus de império, é um Deus de família. E nós precisamos entender, irmãos, porque nós precisamos cooperar com o propósito de Deus. Eu sei que
é difícil para a nossa mentalidade ocidental, onde a gente vive num lugar que há muitos desafios econômicos. Você pensar, Carla, mas eu vou ser irresponsável de ter filho? Sabe o que a gente ouve o tempo todo? Num mundo como esse. Às vezes as pessoas estão vendo aqueles noticiários bombásticos que só dá morte, tristeza. Aí, para que eu vou ter filho e botar num mundo difícil como esse? Para que eu vou ter filho para passar fome? Para que eu vou ter filho para isso ou para aquilo? E eu quero desafiar você a pensar o que a palavra de Deus pensa sobre os filhos. Várias vezes, irmãos, ao longo do meu chamado profético, algumas vezes aconteceu algo engraçado. De eu olhar para um casal e ver ele recebendo um presente do céu. Olha, Deus vai dar um presente para vocês. No mês seguinte, a esposa estava grávida. Isso aconteceu algumas vezes. E a gente começa a entender que no dialeto do céu, um bebê que está vindo para a terra, um filho de Deus enviado do céu para a terra, é um presente para nós. E muitas vezes nós, como pais, estamos recebendo o que os céus estão chamando de dádiva, de bênção, de presente, de riqueza. Nós estamos recebendo como fardo e peso. Irmãos, eu não sou contra uma mulher se cuidar, ter um corpo bonito, fazer até alguma cirurgia que ela queira, tudo bem. Mas, irmãos, é inadmissível que as mulheres entrem num nível de idolatria ao corpo e de escravidão, que não queiram ter filhos porque o corpo vai mudar. Vocês me conhecem, vocês sabem, a Elaine foi perfeita, falou que a gente podia falar de elegância. Vocês sabem que nossas conversas de corredor, que a gente fala de cabelo, de maquiagem, de paleta, de moda. A gente gosta de falar disso, a gente é mulher, a gente é colorida, umas mais do que as outras. Não tem problema, irmãs, mas as nossas conversas não podem se resumir a isso. A gente tem uma brincadeira interna aqui, que quando alguém vem falar comigo, você está bonita? Eu falo, eu estou bonita não, eu sou linda. E eu faço isso de propósito, porque eu quero provocar as mulheres a pensar sobre a beleza. E eu logo em seguida falo, eu sou linda, porque eu puxei o meu pai é lindo. E isso não tem a ver com a beleza, porque essa beleza aqui do lado de fora, ela vai acabar, ela vai desvanecer, já está acabando. A gente fica enrugado, tudo cai, gente. Tudo vai cair, não se engane, homem ou mulher, tudo cai, a beleza passa e passa muito rápido, mas há uma beleza no interior, há uma beleza que vem de Deus, há uma beleza da santidade de Deus que a gente precisa expressar. E isso não depende da nossa idade, da nossa roupa, depende de você revelar o caráter puro e santo de Deus. Então, nada contra você se cuidar, você fazer o que você quiser fazer pela sua beleza, mas a sua vida não pode ser só isso, minha irmã. Não foi só para exibir uma beleza física que o Senhor te criou. Eu estou lembrando aqui no capítulo 1 de Esther, quando o rei chama Vasti, e a Bíblia diz que ele queria que todos aqueles sábios, aqueles nobres, vissem a beleza dela. Porque o nosso Deus é um Deus que reúne os principados e potestades no reino dele. E ele fala, eu quero que os principados, os anjos, os demônios, todo o reino veja a beleza da minha noiva. Esse é o nosso Deus. E essas mulheres, é tanta coisa para falar sobre elas, eu desafio você a ler depois, né? Elas tiveram histórias muito diferentes, mas elas se conectaram. No versículo 7, vai falar que Isabel era estéril e já idosa. Ela era uma mulher improvável. Ela teve uma vida de vergonha, a Isabel. Teve uma vida de vergonha. Você já foi estéril? Há muitos tipos de esterilidade, gente, não é só ter filho, não. Alguém estéril é alguém que, quando ela olha ao redor, vê todo mundo recebendo aquilo, gerando algo e ela não gerou ainda. Todo mundo está vivendo aquela bênção, mas ela não conseguiu.
E a esterilidade, ela gera vergonha, isolamento em muitas pessoas. Algumas vezes essa esterilidade é a esterilidade natural, de não conseguir gerar filhos. Nós acompanhamos aqui muitas histórias e também nos alegramos quando essas mulheres estéreis dão à luz. Agora, muitas vezes, essa esterilidade também fala daquilo que vai ser gerado no céu, porque ao longo da Bíblia nós vemos mulheres que eram estéreis e durante muito tempo foram estéreis, e em oração, Deus liberou seus filhos que foram a diferença na sua geração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque Deus usa as mulheres improváveis, Deus usa as mulheres estéreis, Deus usa aquilo que não é para confundir o que é, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E essa mulher aqui já estava idosa, já estava velha, ela não podia mais ter filho, já tinha sido estéril a vida toda, quanto mais na velhice, né, gente? E aí, o marido dela era sacerdote. Quando ele entra no templo para exercer o seu turno, o seu serviço sacerdotal, e ele estava oferecendo incenso, e na Bíblia o incenso fala de oração, e ele estava orando do lado de dentro do templo e do lado de fora, o povo orando. E o anjo aparece para ele e fala: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E aí, Isabel, a tua mulher dará à luz a um filho a quem darás o nome de João. Irmãos, preste atenção. Esse homem tinha ficado casado com Isabel a vida toda e não teve filhos. E aí, quando ele entra no templo, como sacerdote para orar, o anjo aparece e diz: a tua oração foi ouvida. Preste atenção, não foi só a oração dele de pai, marido de Isabel, foi a oração de sacerdote, junto com o povo do lado de fora. Mas aí quando ele fala, a tua oração foi ouvida, ele diz, a resposta vai ser na tua vida. A tua mulher vai ter um filho, e você vai chamar ele de João, ele vai ser grande. Por quê? Irmãos, pelo que o povo estava orando do lado de fora? Por um Messias, por um Salvador, por um libertador. E aí o anjo aparece do lado de dentro e fala para Zacarias, tua mulher vai engravidar e vai ter um filho. Escute o que eu vou falar. Nós precisamos entender que muitas vezes as nossas orações estão sendo orações individuais. Senhor, me dá um filho para cobrir minha vergonha. Me dá um filho porque eu preciso ter fruto. Mas você sabe quando a resposta de oração é liberada? Quando Zacarias está dentro do templo como sacerdote da nação, orando a Deus por um libertador e o povo junto orando do lado de fora. Nessa hora o anjo fala, a tua oração é atendida. Porque Deus não é Deus que libera respostas individuais. Quando foi que Deus liberou aquela resposta para ele? Quando houve uma convergência da vida pessoal dele com o propósito coletivo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, nós precisamos parar de sair, parar de ir a Deus pela nossa vida apenas. Nós precisamos oferecer os nossos úteros dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor me use para dar um filho para o teu reino. Eu quero que o Senhor me use para gerar algo que seja para o coletivo, que seja para a nação, que seja para todo mundo. Porque enquanto você estiver fazendo orações individuais, orações egoístas, a sua resposta não vai ser liberada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é muito sério, irmãos. E aí, no versículo 15, o anjo começa a dizer, olha, ele vai ser diferente. Não vai beber vinho, ele já vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Deus começa a dar direções. E no versículo 18, o Zacarias fala assim, mas como é que eu posso ter certeza disso? Por quê? Ele queria garantias. Ele já tinha tentado ter filho a vida toda e não tinha conseguido. A incredulidade, irmãos, de Zacarias gerou surdez e mudez espiritual e trouxe isolamento para ele.
Todas as vezes em que Deus libera palavras para nós a respeito da próxima geração, todas as vezes que Deus libera palavras para nós a respeito dos nossos filhos, se nós reagirmos com incredulidade, nós ficaremos surdos e mudos em relação ao que Deus está fazendo. Isso é para fazer a gente pensar. Talvez Deus tenha te dado promessas em relação aos seus filhos, em relação à próxima geração, e você está falando, eu não tenho condição para isso. Talvez Deus esteja falando, investe nessa criança, e você pensa assim, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu sou qualquer pessoa, eu não tenho condição para isso. Como Deus vai fazer? Como é que eu posso ter certeza que é Deus? Não deve ser Deus. Enquanto você estiver reagindo com incredulidade, com aquela lógica humana que te impede de receber uma semente de fé no seu coração, você vai ficar mudo e surdo. Foi o que aconteceu com esse homem. Embora ele fosse um homem de Deus, embora ele fosse alguém que vivesse em retidão, em justiça, a reação dele de incredulidade deixou ele surdo e mudo, até que ele reconheceu, ele nomeou o filho como os céus tinham nomeado. Porque quando o anjo aparece para ele, Gabriel aparece e fala, o nome do teu filho vai ser João. E quando ele duvida, ele fica sem voz. Quando o menino nasce, quando João Batista nasce, vai ser apresentado. Sabe quando é que a voz de Zacarias retorna? Quando os parentes estão reunidos, querendo que o nome do menino fosse Zacarias. E aí, não tem ninguém na sua casa que se chama João, porque perguntaram primeiro para Isabel, qual vai ser o nome? Isabel falou, João. Não, não tem parente nenhum. Não é tradição botar nome de João na sua família. E aí, Zacarias escreve numa tábua, o nome vai ser João. Quando ele designa, quando ele nomeia, quando ele circunscreve a vida do filho dele, de acordo com aquilo que os céus tinham dito, a voz profética dele volta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você que é pai e que é mãe, está mudo e surdo? Comece a se arrepender da sua incredulidade em relação ao que Deus tem falado. Comece a nomear os seus filhos como os céus estão nomeando. Irmãos, isso é algo muito sério. E vocês conhecem a nossa história. O meu marido veio de uma família muito desconectada, sem base familiar, não teve paternidade. Vocês conhecem a nossa história. No entanto, ele foi desafiado por Deus e muitas vezes eu vi o Aldo se levantando, porque mulheres, os homens são muito diferentes de nós. Enquanto a mulher cuida e protege, o homem lança e dá destino. E como é importante que um pai se levante trazendo direção para um filho. Nós temos vivido isso na nossa casa. Muitas vezes eu percebo que quando Deus está falando comigo, eu saio com o bocão aberto. Deus me falou, eu tive um sonho, eu sei, eu identifico o que Deus está falando. Com os homens, muitas vezes não é assim. Muitas vezes a maneira como o Espírito Santo leva um homem a agir é numa decisão. O homem tem aquele ímpeto, se levanta e faz algo, e depois você vai entender, era Deus que estava com ele ali naquela decisão. E eu estou falando isso porque as mulheres precisam aprender a confiar na liderança dos seus maridos. E eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu tive o Vitor. O Vitor fez 24, filho? 24. Quando o Vitor nasceu, foi um desafio muito grande para nós dois. Nós viemos de famílias destroçadas. Mas o Senhor foi o nosso pai e o pai dele o tempo inteiro. Irmãos, tem alguma coisa muito errada com o nosso cristianismo. Quando eu engravidei depois do Heitor e da Sofia, quando eu falei que eu estava grávida da Sofia para algumas pessoas da igreja falaram assim, meu Deus,
O Aldo sabe? Ué, lógico que ele sabe. Como assim? Com pavor, assim, aquele pavor de, meu Deus, vai sustentar 3 filhos. E eu quero testemunhar para vocês que muitas vezes o meu marido chegou em casa, uma vez ele chegou em casa e falou para o meu filho assim, vai fazer prova para a escola tal. Nós morávamos aqui em Nova Iguaçu. Vai fazer prova para a escola tal. Ele, pai, eu não vou passar. Você vai passar. Fez a inscrição dele, ele passou e estudou. Era uma escola que nós não tínhamos condição de pagar. Ele fez a prova, conseguiu a bolsa e estudou todo o ensino fundamental nessa escola com bolsa. E houve um tempo, escute isso. Um dia eu cheguei na igreja, lá na Baronesa de Mesquita, quando eu entrei, veio a diaconisa Eliane falar comigo. Falou assim para mim, Deus está mandando te dizer que Ele vai tratar com teu marido. Ele vai tratar diretamente com teu marido. E é para você não se meter entre eles dois. Gente, pensa em ouvir. Eu falei, meu Deus, passou pouquíssimo tempo, Aldo ficou desempregado. E nesse período que ele ficou desempregado, nós fomos à escola, a coordenadora falou assim, não, ele vai estudar sem pagar nada. A gente pagava R$100, que era a taxa de seguro, incêndio, não me lembro. Era o que a gente pagou. Eu posso ficar um dia inteiro contando testemunhos para vocês de milagres que nós vivemos na nossa vida. Porque Deus é o nosso Pai. E Ele não é só o meu pai, o pai do meu marido, não, é o pai dos nossos filhos. O Vitor, o Heitor e a Sofia não vieram de nós, vieram do céu para a gente tomar conta. E a gente erra e erra muito. Está contando com a misericórdia de Deus para ajudar a gente. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. E Deus é o nosso Pai que não deixa faltar. Um dia, irmãos, lá na Baronesa de Mesquita, o Heitor e a Sofia, eles têm diferença de 1 ano de idade, de um para o outro. E um dia, a Sofia, pequenininha, ela estava usando sandália 14, sandalinha de bebê 14. E eu estava botando a sandalinha nela para ir para a igreja. Eu falei, Deus, a sandália não está cabendo. E eu não tinha sandália 15, eu tinha sandália 16, que eu tinha comprado ou ganhado, não sei, e eu não tinha 15. E vocês sabem que bebê perde assim, né, gente? Você piscou, o bebê perdeu. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para comprar uma sandália para ela. Irmãos, naquele dia eu cheguei na igreja, a Renata, esposa do João, não está mais congregando com a gente, né? Quando eu cheguei na igreja, a Renata falou assim, ô Carla, eu trouxe bem uma sandália da Luna, porque não está cabendo mais nela. Você quer para a Sofia? Quando eu olhei, irmãos, qual era o número da sandália? 15. O que eu estou falando com isso aqui? Que o Senhor é o Deus suficiente para sustentar você, os seus filhos e a sua família. Será que é coerente, irmãos? Será que é coerente? Gênesis 1, 26 a 29, fala de quando Deus fez o homem e a mulher. Nesse texto, fala assim, ó, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, irmãos, olha esse versículo. E Deus disse ainda, esse ainda é uma conexão com o verso anterior. Ou seja, está inerente à criação do homem o que Deus vai dizer. Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto servirá de alimento para vocês. Isso servirá de mantimento, de comida para vocês.
Preste atenção, irmãos. Quando Deus cria as árvores, a terra, o mantimento, as árvores, é no terceiro dia. Ele cria no terceiro dia. E Deus cria o homem no sexto dia. Quando Deus cria o homem, ele diz, o homem é a nossa imagem e semelhança, e Deus dá uma ordem para o homem. O que é? Sede fecundos. A palavra fecundos significa dar fruto, ser frutífero, dar ramo. Outra coisa que Deus falou, multiplicai-vos, multipliquem-se. Ser ou tornar-se grande, ser ou vir a ser muitos, ser ou vir a ser numerosos. Encham a terra, estar cheio, plenitude, abundância. Agora escute, Deus dá essa instrução, essa ordem. Tenham filhos, encham a terra, multipliquem-se. E logo em seguida ele fala, eu já vos tenho dado o alimento. Deus criou o mantimento e o alimento no terceiro dia e criou o homem no sexto dia. Aquilo que você precisa para suprir a tua necessidade, a necessidade da tua família, dos teus filhos, foi criado antes de Deus te dar os teus filhos. Deus libera o suprimento antes. Quando Deus fala para Elias, vai a Sarepta, que eu já mandei que uma viúva te sustentasse. A viúva não estava sabendo de nada, gente. Você fala, Deus já mandou. Ele já mandou, na hora certa vai acontecer. Já foi liberado. Já está na sua conta. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu sei que é um desafio. Não é fácil. E talvez não seja da maneira como você quer, do jeito que você quer. Gerar as coisas em Deus, os filhos naturais, os filhos espirituais, não é fácil, mas existe um caminho. Quando a Maria e a Isabel se encontram, é interessante que a Bíblia diz que quando a Isabel recebe a notícia, ela fica grávida e ela oculta a gravidez durante 5 meses. Sabe por quê? Quando você está gerando em Deus, se você falar para pessoas erradas, você pode até abortar. Isabel recebeu aquele milagre. E ela ficou 5 meses sem falar com ninguém. Ela ficou dentro de casa fechada. Até que Maria chegou na casa dela. Porque a gente precisa entender que há coisas impossíveis, milagres, há coisas que Deus está liberando, mas que ainda não é hora de falar, de publicar. Você precisa deixar nascer, deixar formar dentro de você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você está esperando um milagre do Senhor, se Deus está liberando coisas para você, deixa formar, irmã. Deixa formar dentro do teu ventre espiritual. Deixa tomar forma. Para depois você sair na rua e publicar o que Deus fez, o que Deus está falando. E aí é interessante que para gerar um sacerdote da antiga aliança, Deus usa uma mulher com experiência. Mas para gerar o sacerdote da graça, Deus usa a pureza de Maria. Deus usa uma mulher totalmente inexperiente. Maria não tinha experiência. E Deus usa Maria, pega Maria com uma adolescente. E aí Maria pergunta. É interessante, irmãos, que a reação de Zacarias e Maria é muito parecida. Quando o anjo fala com Zacarias, vou fazer uma coisa impossível, vou te dar um filho. Zacarias fala, como é que eu posso ter certeza disso? Eu já sou velho. Zacarias respondeu como quem duvidava. Maria respondeu como quem cooperava. Quando o anjo dá a notícia para Maria, Maria sabia que era impossível. E Maria pergunta, mas como que vai ser? Eu não tenho relação com homem nenhum, qual vai ser minha parte? O que eu tenho que fazer? E aí o anjo responde, Maria, é impossível na força da carne. Você não tem como fazer sozinha. Sabe como vai ser, Maria? O Espírito Santo virá sobre ti.
O poder do Altíssimo te cobrirá. Vai ser pelo Espírito no poder de Deus. Mas não é só isso. Se a gente ler, a gente vai perceber que o anjo dá uma instrução para Maria. O anjo fala para ela, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E ele fala, quem nascer de você vai ser chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, o anjo continua instruindo Maria, ainda está respondendo a ela como vai ser. Preste atenção, irmãos. Tudo que Deus gera, você já parou para pensar que Deus transformou, restaurou, redimiu a história da humanidade com 2 mulheres grávidas? Usando 2 mulheres pobres, donas de casa, não tinham nada. Não foi dentro de um palácio. As mulheres estão me ouvindo, irmãs? Deus usou 2 mulheres. E aí, o anjo fala para ela assim, a Isabel, tua parenta, está grávida, já é o 6º mês, ou 5º mês, ou 6º que ele fala. Deixa eu ver aqui. Já é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. E aí, quando o anjo fala isso com a Maria, Maria tem um insight. A tua parenta, o que significa? Gente, você já parou para pensar que Deus podia ter dado João Batista e Jesus para fora da família, serem 2 mulheres desconhecidas, mas eles eram primos, elas se conheciam, elas eram parentas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe o que isso significa? Que quando Deus vai gerar, aquelas pessoas que estão num processo, estão mais adiantadas no processo de gerar, elas vão te ajudar. São pessoas familiares a você. A parenta é alguém da mesma família, semelhante a parente de sangue. O que Deus fez em Isabel, sendo impossível, gerou testemunha que fortaleceu a fé de Maria. Escute, muitas vezes você, lá na sua casa, na sua vida simples, talvez você olhe para alguém e fale assim, eu queria ser amiga da fulana, que é alguém de influência, alguém que é conhecido, tem fama. Não. Você tem que perguntar para Deus assim, Senhor, onde está a minha Isabel? Porque Deus já colocou ela na tua família. E aqui eu não estou falando só de família de sangue, mas de família espiritual. Aquela pessoa que vai ser a tua parceira, aquela pessoa que Deus vai usar para convergir o propósito, Deus já colocou ela perto de você. Ela já é semelhante. Você sabe aquela pessoa que você encontra com ela, você fala, tem alguma coisa que me atrai para aquela pessoa. Fica atento que ela pode ser Isabel para você. Pode ser tua Maria, pode ser tua Isabel. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes nós não estamos, irmãos, conseguindo responder a Deus naquilo que os céus querem gerar através de nós, porque nós estamos querendo coisas tão grandes quando Deus está fazendo coisas dentro das conexões que nós já temos. E aí, elas se encontram. Quando o anjo fala com a Maria, e o anjo responde como é que vai ser, né? Vai, tipo assim, vai ser no poder do Espírito, e procura Isabel. Então, Deus dá 2 instruções. Não ache que vai ser na sua força, vai ser no poder do Espírito. E vá procurar. Busque em Deus alguém que já passou pelo que você está passando, ou que está mais adiantado no processo. Alguém que tem um testemunho do que Deus está fazendo, porque essa pessoa Deus vai conectar para te fortalecer no seu propósito de vida. Então, o que aconteceu? Maria sai, e o versículo 38 diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
e o anjo se ausentou dela. O 39, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Maria se ofereceu seu corpo, seu útero, e se dispôs. Dispondo-se significa fazer levantar, erguer, fazer nascer, fazer aparecer, mostrar, levantar-se, ficar de pé. Daquelas pessoas que deixam um lugar para ir a outro, daqueles que se preparam para uma jornada. Irmãos, vocês acham que foi fácil para Maria, grávida, recém-grávida, subir montanha para encontrar com Isabel, gente? Será que foi fácil para ela? Não. Deus está falando de jornadas, a gente oferecer a nossa vida para gerar o que Deus quer. E oferecer a nossa disposição, a gente se levantar.
vem aqui, julga a nossa conversa. O que o senhor achou disso? O senhor ouviu tudo que eu falei com ele, ouviu tudo que ele falou comigo? O senhor acha que eu fui muito dura? O senhor acha que eu fui muito pesada? O senhor acha isso? Fui perguntando. Quando chegou a noite, nós fomos para a igreja. Eu passei pela porta e tinha uma irmãzinha assim, pequenininha, baixinha na porta, era visitante. Quando eu passei por ela, o Espírito Santo falou comigo, eu estou dando uma palavra para ela sobre você. Irmãos, eu sentei e fiquei assim, irmã, tudo bem? E a irmã séria lá na porta, era visitante. Quando terminou o culto, ela veio falar comigo, falou assim, olha, Deus me deu uma palavra para você. E eu me segurando para não falar, já sabia. Estou sabendo. E aí, quando ela veio entregar a palavra, vem o Aldo. Carla, vamos embora. Amanhã eu tenho que acordar cedo, vamos embora. Vocês sabem o Aldo me chamando depois do culto, né, gente? Vocês sabem. Vamos embora, Carla. E aí eu fui embora, falei com a irmã, irmã. Ela falou, eu vou na sua casa. Eu dei meu endereço para ela. No dia seguinte, era uma segunda-feira de tarde, a irmã bateu lá em casa. Gente, a gente foi orar. Mas pensa numa palavra profética que me respondeu cada pergunta que eu perguntei. O Senhor falou assim, você não me pediu para vir aqui julgar vocês? Eu falei, que horror, tinha uma escuta na minha sala. E Deus foi respondendo, questão por questão que eu tinha perguntado. O problema é que a gente não quer, a gente se torna incrédulo, a gente não quer ter filhos, porque a gente deixou de depender do pai. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, como um julgamento, não. Não é mesmo. Mas eu quero que você seja desafiado a pensar diferente. É um desafio, realmente, porque muitas vezes a gente fica irritado, a gente não sabe como Deus vai agir. Dá trabalho, educar dá trabalho, ter filho dá trabalho. Eu me lembro que uma vez o Senhor tinha me dado uma palavra para eu ficar em casa cuidando dos meus filhos. Não dá tempo de eu contar aqui porque é longo, mas o Senhor me deu essa palavra para eu ficar em casa e cuidar dos meus filhos. E um dia, o Heitor e a Sofia já tinham deixado de ser bebês, a gente tinha um quarto que eu tinha feito para eles, e pintei de verde, 2 tons de verde, botei aquela fitinha, quarto lindo. Chegou aquele momento que eles cresceram um pouco, você já tem que trocar o móvel, porque não é mais roupinha de bebê, tem que, né, ficou a criança pequena, mas aí não dá para você usar aquilo. Gente, quem é dona de casa aqui sabe. Sabe aquele momento que a sua casa está toda se esfarelando, a parede caindo, as coisas descascando, que você vai ficando irritada com aquilo? Minha casa estava assim. Gente, eu levantei com uma raiva, cheguei no quarto das crianças, estava aquela fitinha que coloca assim, saindo. Eu arranquei a fita, irritada. Estou com ódio dessa fita, agora esse negócio aqui se descolando, esse quarto tem que ter móvel, porque esses móveis aqui não estão mais dando às crianças, essas crianças grandes, porque não sei... Vocês sabem, né, gente, aquela vida de mãe, que a gente fica apavorada, irritada, tudo junto. Na hora que eu estava com Deus falando, porque eu estava nesse coisa toda, mas não era com ninguém não, era com o Senhor. Olha aqui, como é que está essa parede? Estou irritada com esse negócio descascando aqui, que não sei o quê. O telefone toca, era minha irmã. Oi, Coelha, tudo bem? Gente, quando você está numa aflição dessa, com raiva, liga a sua irmã, o que você vai fazer? Descarga. Tudo bem nada, que essa parede está aqui descolando, que não sei o quê, porque esse quarto aqui desfarelando, preciso comprar móvel. Não tinha dinheiro, não tinha. Com 3 filhos, a gente com contas altíssimas. Irmãos, aí a minha irmã virou e falou assim, compra tinta. E aí, nisso que eu fui falando com ela, eu fui arrancando a fita da parede e ficou aquela emenda da tinta escura com a tinta clara em cima. Ficou aquela emenda assim aparecendo, horrível. Aí a minha irmã falou assim, compra tinta que eu vou pagar um galão de tinta para você pintar o quarto. Eu, tá bom. Aí eu tinha massa, chamei o Vitor, vamos, Vitor, a gente mesmo. Fui tirando as massas de pintura. Moral da história, a gente pintou, igualou
a cor de cima com a cor de baixo. Mas ainda faltava, né, gente, colocar uma faixinha nova ali para poder cobrir, ter o detalhe. Aí eu comecei a orar. Eu fui olhar o preço da faixinha na época, era mais de R$100. Eu falei, gente, que absurdo. Um rolo daquela fita ser mais de R$150, sei lá. Falei, Senhor, não tenho. E não tinha móvel, a gente precisava. Não tinha. Eu comecei a orar, Senhor, eu preciso de móveis. E não tenho, eu preciso. Gente, passou alguns dias. Eu não falei nada com ninguém. Passou uns dias, a minha cunhada me liga. Cunhada, a gente vai se mudar, tem uns móveis aqui. Você quer? Aí eu falei, quero. Não tinha visto, né? Falei, quero. Quando eu cheguei, que eu olhei, gente, era simplesmente um jogo de quarto inteiro da Rudnick. Que vocês sabem, a Rudnick é caríssima. Cheio de adesivo, cheio de coisa. Quando eu levei para minha casa e coloquei, os móveis couberam na medida da parede. Passou. Eu falei, Senhor, agora preciso da cama. Não tem cama. Aí me liga minha cunhada. A gente resolveu comprar cama boxe para as crianças. Você quer cama? Eu falei, quero. Aí ela falou, vou mandar o colchão também, que a gente vai trocar o colchão. Você quer? Eu falei, quero. Aí, gente, Deus foi mandando as coisas assim. O mais incrível, eu querendo a faixinha para poder disfarçar a emenda da tinta. E orando, Senhor, eu queria tanta faixinha, isso está feio desse jeito, não tinha dinheiro para comprar. Chegou no dia da mudança da minha cunhada. Eu estava lá na cozinha ajudando ela, meu sobrinho desce da escada com uma coisinha enroladinha assim. Ô tia, você quer isso daqui? Aí eu falei, o que é isso? Quando eu olhei, gente, um pedaço do rolo verde, da cor do meu negócio. Eu falei, quero. Quando eu cheguei em casa, que eu colei, vocês não vão acreditar. Aí pedi ajuda a um amigo para a gente colar. Gente, não sobrou nem faltou. O negócio cobriu a parede exatamente na medida. Eu falei, agora o senhor está medindo fita. Aí no dia veio o estrado, o colchão, as coisas. Quando chegou o estrado estava faltando umas madeirinhas do estrado. Aí eu olhei, isso eu tinha comprado os prendedores, puxador de gaveta, e eu mesma fui reformando, porque o móvel estava ótimo. Não estava com nenhum defeito, mas precisava trocar os puxadores. Eu gastei dinheiro comprando os puxadores, coloquei. Gente, o que mais me impressionou foi essa questão da fita. E no dia, quando a gente foi montar os estrados, estava faltando as madeiras. No fim daquelas ripas dos estrados, estavam os buracos. Aí o Heitor deitava na cama, afundava assim. Falei, como é que o menino vai dormir faltando madeira do estrado? O negócio no buraco. Falei, amor, tem que ir lá comprar madeira no estrado. Do estrado, quando eu cheguei do lado de fora da casa, um dos vizinhos tinha colocado um monte de ripa de estrado encostado no meu muro para o lixeiro levar. Eu fiquei assim, Aldo, vim aqui para você ver de madeira de estrado no portão. Gente, talvez você diga, ai, mas que bobeira, você está contando essa história. Eu estou. Sabe por que eu estou? Para você saber que Deus se importa com todos os detalhes da tua vida. Que Ele é o Deus da fita, Ele é o Deus do estrado, Ele é o Deus dos doces, Ele é o Deus dos mimos, das tuas roupas, Ele é o Deus que te dá ordem. E a gente precisa aprender a confiar no Senhor e ir para Ele. É tão simples, é tão bobo. Mas isso me impactou tanto, saber que Deus estava se importando com o estrado do colchão do meu filho que estava faltando. E Ele tem feito isso até hoje. Eu tenho muito testemunho, não dá tempo, mas eu tenho muito testemunho de coisas, de milagres que o Senhor fez e ainda está fazendo nas nossas vidas. E eu quero pedir que você se coloque de pé. Você que está aqui nessa manhã ouviu essa palavra. Você que sabe que está vivendo uma vida de incredulidade. Deus tem te chamado para gerar, talvez filhos naturais, talvez filhos espirituais, gerar propósitos,
começar processos, começar projetos de Deus, e você fica dando desculpas para Deus por causa da sua racionalidade, da sua intelectualidade, por causa da sua incredulidade. Mas eu quero desafiar você, não importa se você é mulher ou homem. Talvez você seja um irmão que está aqui ouvindo essa palavra. Se você sabe que você precisa se oferecer ao Senhor para gerar nele aquilo que Ele quiser te mandar, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Nós vamos orar por aqueles que querem gerar, por aqueles que estão se oferecendo ao Senhor, oferecendo suas vidas, oferecendo seus úteros. Irmãos, é muito poderoso uma conexão de mulheres. Eu estou vendo a Gracia aqui, eu já fui tão abençoada pela Graciete, irmãos. Na gravidez do Heitor, eu recebi um sonho da Graciete quando eu estava indo para o trabalho de parto, um parto muito difícil. Eu só lembrava da palavra que o Senhor tinha dado para a Graciete. A Graciete foi uma Isabel na minha vida. Talvez você esteja aqui hoje, para alguns, talvez você seja uma jovem de 20 e poucos anos. Para alguns você vai ser Isabel, mas diante de outras você vai ser Maria. Talvez você já tenha passado por obstáculos e você possa aconselhar uma geração mais nova. Mas talvez ainda haja desafios mais à frente que você vai precisar de alguém que já passou por aquele processo. Um dia desse nós estávamos no batismo e várias meninas da nova geração chegaram para falar comigo e com a pastora Patrícia. E elas falaram assim: como vocês fizeram para manter a pureza sexual? E eu falei: yes! É isso. É uma Maria chegando para uma Isabel e falando como é que é estar grávida mais na frente. Como é que você fez para suportar? Como é que você fez para passar? Como é que você fez para viver isso? É você que está em crise no seu casamento chegar para uma irmã que já tem 20, 30 anos de casada e dizer: irmã, como é que foi para você? Como é que você passou por isso? Como você conseguiu? Como é que você conseguiu, irmã? As nossas conversas precisam ultrapassar, irmãos, as amenidades do corredor. Há algo mais que Deus quer fazer entre as gerações. Talvez você seja mais velha e você diga: eu sou estéril, ninguém me vê, eu não tenho nada. Você sabe fazer um bolo, você sabe fazer uma costura, você sabe dar um conselho, você sabe dar um abraço. Você pode oferecer o teu útero, Isabel. Você pode ser alguém que vai liberar a próxima geração. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Coloca a mão no teu útero. Coloca a mão no teu útero. Você que é homem, coloca a mão no teu ventre. A Bíblia diz que Jesus nos chama para entrar no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que vem em secreto, Ele vai vir te conhecer, vai vir ter intimidade com você, liberar as sementes que Ele tem para germinar a tua vida, para te fecundar, para te fazer fértil, para te fazer dar muito fruto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos liberar, Senhor, nessa manhã as sementes do céu sobre a vida daqueles irmãos e irmãs que estão se ofertando ao Senhor, que estão se oferecendo seus úteros naturais e seus úteros espirituais para gerar aquilo que os céus estão gerando. Pai, se há pessoas aqui que estiveram se movendo com incredulidade e têm vivido um tempo de mudez, de surdez, restaura a voz profética desses sacerdotes. Restaura, Senhor, a fé. Restaura a voz para que eles possam nomear os seus filhos, designar os seus filhos de acordo com a voz do Senhor. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, nós queremos liberar sobre a vida dos teus filhos, Senhor, uma liberação nas suas vidas, debaixo dessa entrega, debaixo dessa consagração. Você que está aqui na frente, você que está orando aí, diga: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito. Eis aqui o servo do Senhor, que se cumpra em mim o teu propósito. Se disponha, se levante.
Levante os seus pactos a Deus. Levante os seus votos a Deus. Se coloque diante do Senhor agora e diga: Senhor, eu quero que o Senhor me revele quem é a Maria na minha vida, quem é a Isabel na minha vida. Aquelas pessoas que o Senhor vai conectar, Senhor, nós liberamos agora as conexões do céu nesse lugar. Que as Marias e as Isabéis, Senhor, se encontrem e os filhos possam saltar no ventre, que o Teu Espírito Santo se manifeste, que o Teu Espírito Santo traga confirmação, revelação, e que novos projetos se levantem, novos propósitos, que o reino de Deus seja estabelecido no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Irmãos, as mulheres, as mães, na saída vai ter uma lembrancinha para vocês, ok? Na saída vai ter uma lembrancinha para as mães. Vocês podem voltar para o seu lugar. A gente vai ter uma apresentação das crianças. Parabéns, então, pelo dia de hoje. Pode começar, viu, crianças? Deixa eles se arrumarem bonitinho. Ó, tem criança pequena. Você passa para trás. Vem para cá, você. Você fica atrás. Vem para cá, você. Rafael, entra aqui. Aquelazinha pequenininha lá, ó.Essazinha de óculos, é de óculos. Vem pra frente, do teu lado, vem pra frente. A Luísa, aquelazinha também tem menina pequena. Chega pra cá. Você entra aqui, você entra aqui. Você fica aqui. Vem pra cá. As crianças já estão prontas. Podem ligar, por favor, a música?
Ainda não ganhou. Eles vão levar. Lá atrás, vai lá atrás. Vê se tem mais. Já acabou? Não. Não, tô perguntando se já acabou. Ah, já. Fecha o microfone pra mim terminar o culto. Estamos chegando aos momentos finais do culto de adoração ao Senhor. Algum aniversariante esta semana, segunda-feira até hoje? Algum aniversariante entre nós? Aniversário de casamento? Ninguém fez aniversário essa semana? Lazário fez aniversário? O mais novo? Mais algum aniversariante? É. Aí, tá me dando bronca aqui, irmão. Zagueirão. O Alif está fazendo aniversário. Está lá na Holanda. Mais alguém, além do Alif e do Lazário? Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Lazário, pela vida do Alif, que estão completando mais uma primavera, que o Senhor venha derramar sobre eles, Senhor, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes do parabéns, fica aqui, peraí. Antes do parabéns, eu queria também orar pela família Castro, Daniel, a Eliane, Elmir, Renata. Ontem o paizinho deles retornou para casa, e também o Marcelo Oliveira, que também é aqui membro do Ministério de Louvor, também está enfermo. Então vamos orar pela vida desses irmãos. Pai, também oramos pela família Castro, Senhor, pela família Oliveira, que o Senhor venha consolar, Senhor, confortar a família Castro, que o Espírito Santo venha dar consolo, Senhor, e renovo na vida dos teus filhos, Senhor. O irmão Américo, que retornou para casa, Senhor, tenho certeza que os céus estão em festa pela vida deste homem, do teu servo aqui embaixo, Senhor, na terra. Senhor, Marcelo Oliveira, tome em tuas mãos a sua família, tome em tuas mãos o Márcio também, que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus e que ele tenha uma pronta recuperação. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, estenda as tuas mãos para cá. Também quero parabenizar a todas as mães, a minha mãe, Dona Vera, a minha esposa, Neuza, que não pôde estar aqui hoje, também está com enfermidade, está com uma gripe muito forte, mas quero parabenizar vocês, e também vocês também são um pouquinho mãe de cada um de nós, Então, tenho muitas mães aqui, Carla, a pastora Patrícia, que está aí do outro lado, e todas vocês que têm nos acolhido, embora somos filhos um pouquinho barbados, mas você tem nos acolhido. Então, estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam, agora os parabéns. Cara, que Deus te abençoe grandemente.